Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos falar de como cuidar do nosso coração espiritual. Nesse vídeo iremos falar do cuidado espiritual que devemos ter com o nosso coração. Mas antes de nós começarmos, já deixa o seu like, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo notificações de novo vídeo postado aqui no canal. Quando não temos hábitos saudáveis em nossa vida, podemos causar sérios problemas em nosso corpo. Por exemplo, as causas mais comuns de um ataque cardíaco são o estresse, a pressão alta, comida gordurosa, cigarro e a falta de exercício. Ao eliminar esses componentes que fazem mal e que podem bloquear as nossas artérias, podemos melhorar a saúde e prevenir um ataque do coração. E resumindo, o melhor remédio é a prevenção. E o mesmo acontece na nossa vida espiritual. A nossa alma pode estar bem ou mal, dependendo de como nos comportamos. Se não abandonarmos os hábitos ruins, o pecado, eles irão bloquear as artérias do nosso coração e, consequentemente, nos afasta de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12 ao 14: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Devemos proteger muito bem o nosso coração, pois é nele que conservamos a nossa fé. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procede as fontes da vida. Satanás sabe disso e fará tudo para atacá-lo, usando pessoas para nos ferir com palavras, tentações, para pecarmos em situações diversas, para nos afastarmos de Deus vivo. Ele lançará sementes malignas na esperança de que alguma delas venha brotar em nosso coração. Lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, a palavra vai dizer: sem santidade ninguém verá o Senhor. A falta de santidade nos impede de ver o agir de Deus na nossa vida, e a raiz de amargura nos impede de receber a sua graça. Quando ela brota no coração, traz inquietação e começa a levar veneno para as outras pessoas. A raiz de amargura surge quando não perdoamos os irmãos, quando não confessamos pecados para Deus, quando criamos intrigas na família e quando ficarmos com o coração abatido e infelizes diante das lutas. Todos esses hábitos não saudáveis nos fazem perder a chama do primeiro amor, e a presença do Espírito Santo é substituída por uma religiosidade vazia. Passamos a viver de forma superficial e a frieza começa a fazer parte do nosso dia a dia. Somos enganados por pensar que continuamos vivos, quando na verdade estamos apenas existindo. Não fomos criados para viver dessa maneira. Jesus morreu para que pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Deus e não podemos nos contentar com uma vida derrotada. Jesus disse lá em João capítulo 14, no versículo 21: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Creio que, como cristão, todos nós temos um desejo sincero de amar Deus com todo o coração e caminhar em vitórias com Ele, mas poucos estão dispostos a obedecer a sua palavra, sendo que Jesus disse que a nossa obediência é a prova de que o amamos. Se você deseja melhorar a sua vida espiritual, reflita sobre alguns hábitos ruins e muitas vezes praticamos sem saber, mas que prejudicam e podem nos levar a um infarto espiritual. O primeiro ponto é: quando deixarmos de lado a oração e a leitura da Bíblia, nós esfriamos na fé. O tempo devocional passa a ser cada vez menor, até ficarmos dias, semana ou meses sem buscar a Deus. O segundo ponto: quando aprendemos a palavra de Deus, mas não aplicamos na nossa vida diária, tudo se torna apenas conhecimento, mas não vivenciado. O terceiro ponto:
quando nossos pensamentos sobre a eternidade e o desejo por coisas espirituais deixa de ser algo comum em nossa vida. O quarto ponto é quando os cultos da igreja se tornam chatos, quando não temos alegria em ir à igreja e fazer a obra de Deus se torna um fardo. O quinto ponto, quando começamos a fugir das conversas espirituais e ficamos constrangidos ao ouvir alguém pregar ou falar sinceramente sobre o Evangelho de Jesus. O sexto ponto, quando começamos a distorcer a palavra de Deus e inventamos desculpas para defender os nossos pecados. O sétimo ponto, quando damos prioridade ao lazer, entretenimento e deixamos as coisas espirituais em segundo, terceiro e quarto plano. Perceba nesses hábitos que são os pequenos detalhes que vão nos afastando do Senhor Jesus. A nossa frieza espiritual vem quando achamos que tudo é normal. Quando paramos de renunciar à carne, aceitamos pecado que antes tínhamos abandonado. Então, para não sofrermos um infarto espiritual, temos que trocar o mais rápido possível esses hábitos ruins por outros que nos oferecem saúde e vida em abundância, como a oração, jejum, comunhão, adoração e leitura da palavra de Deus. Enfim, tudo que traga comunhão com Deus. O profeta Isaías não era cardiologista, mas sabia muito bem o que era bom para o nosso coração, as nossas artérias espiritual. Lá em Isaías 55, do versículo 6 ao 9, o profeta vai dizer: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor: assim como os céus são maiores do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Treine o seu coração com o fermento certo. Reclame menos, agrade mais, sorri mais vezes e fuja da tristeza. Ore mais, diga menos eu e mais nós. Aceite com paciência as dificuldades da vida e gaste tempo oferecendo ajuda a quem precisar. Nunca desconfie de Deus e seja honesto com você mesmo. Cumpra o que você prometeu. Assuma os riscos de ser aquilo que Deus quer que você seja. Disponha-se a pagar o preço por não fazer pacto com o que é impuro, imoral e contra a lei de Deus. Então se cumprirá o que o Senhor prometeu. Lá em Ezequiel, capítulo 37. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e no lugar colocarei um novo coração de carne. Farei com que obedeçais e sigais meus mandamentos. Que os irmãos fiquem com essa reflexão, que nós viemos eliminar esses maus hábitos que nos afastam do caminho do Senhor Jesus. Nós viemos refletir, nós viemos adicionar em nossa vida cotidiana, no dia a dia da nossa vida, hábitos bons, saudáveis, que é o jejum, comunhão com Deus e a oração. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.